Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht, wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht und sich alles um die Madeln dreht, und sich alles um die Madeln dreht, wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen, wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen, und wir Burschen uns die Augen reiben, und wir Burschen uns die Augen reiben. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Auf geht's, heut wird nichts bereut. Komm, zeig mir nur ein bisschen, ich will's ein bisschen wissen, rock mich heut noch. Tanz mal am Schieber, oder was ist dir lieber, rock mich heut noch. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganze Feine. A gente está muito feliz de poder, com esse projeto, talvez catalisar, né, para outras iniciativas, catalisar para uma integração maior, provocar para o conhecimento da nossa identidade e, quem sabe, com isso a gente poder visualizar outras oportunidades nessa caminhada. E é importante, gente, aprendi isso e veja, são 50 e tantos anos aí de vida e 30 e tantos de carreira, e essa semana uma epifania assim que eu acabei descobrindo que mais importante do que os objetivos que a gente tem aqui nesse projeto, que são vários, né? Várias temáticas, mais importante que isso também é importante, é o processo. É isso que a gente está fazendo aqui. É poder se conhecer, se conectar, se reencontrar, potencializar. E quando eu digo potencializar, é reunir as nossas potências, os nossos conhecimentos, as nossas possibilidades para uma grande potência. Então, muito feliz com isso, Rodrigos, por essa noite. E que também para nós, um padre que iniciou a nossa cooperativa Econômico em Palavras, Econômico em Diários. E o Rodrigo está tendo agora a missão de descobrir um pouco mais sobre ele, está realmente tendo uma tarefa bastante grande pelo quanto pouco ele registrou. Mas à medida que a gente vem descobrindo sobre a vida desse nosso patrono, desse nosso ícone fundador, a gente vem entendendo o quanto essa pessoa, esse personagem que tinha não mais do que 1,68 de altura, foi um gigante. Não só para a região lá, Rolante, mas também aqui para o litoral, que ele atua nessa região. Então, faço o convite para que possam visitar. Aqui tem um QR Code do Instagram para vocês acompanharem, para quem quiser acompanhar o memorial. E agradeço mais uma vez a paciência de me escutarem, porque o mais importante está por vir agora. Obrigado, gente. Vale TV presente em Osório, estamos aqui na Casa do Conde, esse lugar especial que nos acolhe nessa noite, ao lado de uma plateia qualificadíssima que veio trazer seu abraço e compartilhar com a gente desse momento. Esse é o primeiro de 9 encontros, que seguiremos até a data de 17 de novembro, data exatamente que cumpre, né, o momento dessa epopeia que inicia em 1º de novembro, lá em 1826, e que se encerra nessa etapa desse cruzar por 17 dias o litoral norte gaúcho até sua chegada em Torres. E ali, ali nós tivemos pessoas, entre as mais de 400 pessoas presentes, o Rodrigo vai falar sobre isso essa noite com a gente, que permaneceram por quase 2 anos até receberem as terras, que definitivamente seriam alojados, recebidos, onde poderiam constituir as suas famílias. A minha alegria de poder estar aqui com o escritor, pesquisador, historiador Rodrigo Trespar, meu querido amigo, nesse momento em que celebramos essa efeméride de bicentenário, Rodrigo. A gente vivia um mundo completamente diferente do que nós temos hoje, e às vezes no distanciamento histórico não é simples para as pessoas compreenderem isso, onde as comunicações inexistiam, onde as dificuldades eram tremendas, onde as estradas já eram críticas à época, não existiam, tinham muitos problemas, onde já se sonhava com um porto em Torres. Então, desafios que o nosso litoral norte gaúcho tinha 200 anos atrás e que de alguma forma a gente passa a narrar junto aqui. A oportunidade de uma nova vida, dessas famílias que largaram tudo na Europa daquele momento
e que vieram buscar uma nova vida, com a certeza de nunca mais reencontrar as pessoas com as quais se relacionavam, pessoas queridas que amavam e que sabiam que aquele era um adeus. E que aqui, de alguma forma, venceram, algumas delas, outras nem tanto, e essas e outras histórias vão estar presentes aqui nas celebrações do bicentenário da imigração alemã, um projeto desenhado pela nossa Sicredi Caminho das Águas, com o apoio da nossa Vale TV e com a curadoria do escritor Rodrigo Trespar. Rodrigo Trespar, que honra estar contigo aqui, meu amigo. Rodrigo, a honra é minha, parte especial da Vale, da Sicredi, falar de um tema que é tão caro para mim, de imigração alemã. Nós falamos tanto de São Leopoldo, né, em 2024, e infelizmente a enchente nos podou impossibilitou algumas comemorações, e esse ano especialmente os 200 anos do Litoral Norte, para onde a minha família veio se estabelecer. Eles chegaram em São Leopoldo e, como tantas outras, vieram para cá. E então, um momento muito especial de poder contar um pouquinho dessa história. O desafio desse primeiro encontro, Rodrigo, é a gente contextualizar que momento era aquele, né? De onde saíram esses imigrantes, que momento era esse na Europa, que Brasil era esse tão jovem, né? Apenas 4 anos independente, ainda se construindo, ainda com a necessidade de controle das suas fronteiras, de produção de alimentos, de se inventar como nação, né? De se constituir como uma nação independente que naquele momento era. Qual é a realidade dos nossos antepassados lá na Alemanha naquele momento, Rodrigo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é, como a gente fala Alemanha, o que é a Alemanha no século XIX e o que são os alemães no século XIX. Isso é fundamental para que a gente possa entender como a Alemanha, como se constituíam esses povos. A Alemanha não era, naquele momento, a Alemanha como nós conhecemos hoje, um país unificado, com uma constituição na Europa Central. Naquele momento da história, uma história que é bastante fragmentada, a história alemã, mas naquele momento, começo do século XIX, a Alemanha é uma confederação de países, 39 estados, em que a presidente, o estado-presidente era a Áustria. Esses estados tinham em comum a língua e alguns aspectos culturais, mas a língua também não comum a todos, porque é uma região de muitos dialetos. O alemão do norte não compreende o alemão do sul e nem o do centro. Esses países, muitos deles, alguns têm constituições recentes, outros não. Então a liberdade das pessoas de ir e vir para um lugar e para outro não existia em muitos desses países. Para vocês terem uma ideia, para se casar se precisava pedir permissão para o conde, para o duque, para o governador local. Então, assim, não se tinha esse direito de se movimentar como se tem hoje. Essa Alemanha e esses alemães, então, assim, esses alemães que vêm para cá a partir de 1824, eles são hessianos, porque nasceram no estado do Grande-Ducado de Hessen, Darmstadt, são bávaros porque vieram da Baviera, e não alemães como nós entendemos hoje enquanto nacionalidade. Por isso que muitas pessoas, ao tentar conseguir a obtenção da cidadania alemã, não conseguem, porque a Alemanha não reconhece esses estados alemães que eram estados independentes entre si, e não tinham relação com a Alemanha, que vai se fundar, vai ser criado o Império Alemão só no final do século XIX. Então essa é um ponto importante a se entender, né? Esses alemães são falantes do idioma alemão, mas têm nacionalidades distintas, com leis distintas entre eles. A Alemanha e a Europa em geral vivia em 24 recém-saída das guerras napoleônicas. A Alemanha fica no centro da Europa, então imaginem vocês que a produção rural, na área rural, por exemplo, alemã, essas tropas se movimentavam de um lado para o outro. Tropas em movimento significa o quê? Confisco de bens camponeses, mortes, estupros, saques. Então, essa população rural vivia à mercê dessa guerra, ainda ligada a esses estados, muitos deles com leis medievais. Como eu falei antes, para se casar em muitos estados precisava-se ter permissão do governante.
Nesse momento da Europa também há uma transição em que a Europa passa da era artesanal para a industrial, ou seja, a máquina está substituindo a mão de obra humana, a indústria está produzindo muito mais e mais rápido do que o ser humano é capaz de produzir. Muitos perdem o seu ofício, por exemplo, uma fábrica de sapatos vai produzir muito mais sapatos do que um sapateiro. Então há uma migração da área rural para a cidade, e isso gera pobreza. Então essa população alemã, população excedente, pobre e miserável, suscetível a uma série de fatores, né, vulnerável, é que vai emigrar. Emigrar para onde? Para um Brasil que está num processo de desenvolvimento, de separação de Portugal, desde a vinda da família real para o Brasil em 1808, começa um processo de trazer, se trouxe para o Brasil todo o arcabouço administrativo português para cá. Então vem a corte portuguesa, com eles vem escolas, as primeiras universidades, a Biblioteca Nacional, imprensa, publicação de livros, que até então era proibido no Brasil, jornais também. Então assim, todo esse arcabouço de administração vem com a família real portuguesa, em 1808. O Brasil começa a se tornar independente de Portugal a partir de 1815, quando é elevada à categoria de reino. Há um processo de ruptura. Há uma revolução em Portugal que faz com que o rei volte para Portugal. Essas cortes portuguesas querem recolonizar o Brasil, tornar o Brasil, tirar esse status de reino e fazer o Brasil colônia novamente. Há um movimento, então, principalmente, e aí para mim é o principal personagem da imigração alemã, que é o Bonifácio, que antevê que vai haver uma ruptura e antes mesmo de setembro de 22, envia para a Alemanha o Major von Schiffer, que é secretário particular da Dona Leopoldina, uma grande mulher, né? Amava o Brasil como poucos, uma intelectual também, nossa primeira governante mulher. Ele envia para a Alemanha o Schiffer com a ideia de buscar soldados, porque o Brasil não havia no Brasil um exército formado, todo exército era português. Se houvesse uma ruptura, havia o medo, o receio de que esse país não pudesse enfrentar forças portuguesas. Então ele envia antes de setembro, né, em agosto, ele envia o Schiffer para a Alemanha para retrazer. A principal força motriz desse processo é trazer solteiros para servirem como militares do exército brasileiro que queria ser formado. Junto com esses solteiros, meio a contragosto de Dom Pedro I, o Schiffer envia, e em parceria com Bonifácio, envia famílias de imigrantes, famílias numerosas, né, um casal, 5, 6, 7, 8 filhos, que dariam início, então, à produção agrícola e artesanal no primeiro momento, mais tarde industrial no Brasil. E essa era a ideia. Então, esses dois momentos são um país que tem uma população excedente, que é marginalizada, que está em miséria e que não resta outra alternativa a não ser deixar esse país, que são essas populações de língua alemã, e um país que está buscando gente para formar um exército e fazer oposição a Portugal e povoar uma região de fronteira. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul na época tinha menos de 100 mil pessoas. Todo o estado, incluindo indígenas e africanos escravizados. O litoral norte tinha menos de 10 mil pessoas. 25 anos depois da chegada desses alemães, quando Osório se emancipa, tem 9 mil pessoas aqui, de Torres até Osório. Então imaginem toda essa vasta região desocupada. Então um dos motivos também era ocupar uma região de fronteira, historicamente em processo de disputas com os espanhóis. E A mais conflitada do Brasil, né? a A fronteira fronteira mais conflitada, né? ao longo da história móvel, né? Ainda antes da gente conversava sobre isso, a questão de ter um movimento de ocupação e reocupação luso-espanhola, né? Basta lembrar aí que o Uruguai pertenceu ao Brasil em um momento, né? A Colônia do Sacramento foi criado por portugueses antes de passar ao domínio espanhol. Então, é uma região de fronteira, pouco povoada, e o Bonifácio tinha essa ideia de povoar, então, com agricultores, desenvolver o artesanato, trazer uma população, que é importante dizer também, Rodrigo,
trazer uma população que é, embora muito pobre e carente, a formação na Alemanha das pessoas, elas tinham uma educação muito melhor do que a que havia no Brasil. Embora pobres, quase todos sabiam ler e escrever. Tinha uma formação de base melhor. No Brasil, o contrário, mesmo quem tinha posse, mesmo aquele que era proprietário de terras, não tinha uma formação e muitos, inclusive, eram analfabetos. Então, se é uma realidade diferente, também esse é um dos motivos, né, de ver a contribuição que o alemão dá, que o imigrante do alemão dá na formação do Rio Grande do Sul, da região sul em especial, do Brasil como um todo, também é trazer, além da questão social e econômica, questão cultural, com essa formação na educação, apostar na educação como fator transformador, também é alguma coisa que eles trazem junto consigo. O 25 de julho de 1824, nós temos aí a chegada da primeira leva de imigrantes, né? Sim. De imigrantes alemães em São Leopoldo, especialmente, a data que a gente escolheu celebrar, né? Por convenção. 2 anos depois, a constituição dessa segunda colônia. De que forma se dá essa chegada naquele momento, que São Leopoldo era aquela, que movimento era esse pré-revolução farroupilha, mas de guerras cisplatinas, de muitas fronteiras móveis, como a gente falava, né? E por que o sonho dessa região, do litoral norte, ser uma das primeiras colônias? Então, o Schiffer vai para a Alemanha, traz esses alemães, começa a enviar eles a partir de 22, começa a angariar esse pessoal. Eles começam a chegar a partir de janeiro de 24, o primeiro navio chega no Rio. Os solteiros ficavam no Rio para servir no Exército Imperial. O Brasil formou 4 batalhões com alemães. As famílias iam para o sul, para a região de São Leopoldo. Aqui chegaram em Porto Alegre em 18 de julho de 24, a primeira leva, e depois no dia 25 em São Leopoldo. E aí entra um personagem importante na história, que talvez seja pouco conhecido, José Feliciano Fernandes Pinheiro, o futuro Visconde de São Leopoldo. É ele o primeiro presidente da província do Rio Grande do Sul, né? Primeiro que seria hoje governador. Quando ele vem para cá para assumir a província, em 24, ele passa por Torres. E ele escreve em abril de 24 para o imperador. Gostaria que, assim que possível, se criasse uma colônia com alemães também no litoral norte gaúcho. Por quê? Torres era a porta de entrada da província. Todos que vinham por terra desciam em Laguna ou Florianópolis e vinham por terra pelo litoral norte, passando por Torres. Ou então por navios, indo até Rio Grande, mas o Porto de Grande sempre teve um problema, questão da barra, né? Se tinha que percorrer uma costa de 600 quilômetros a mais. Então, se fizesse um porto em Torres, encurtaria o tempo de viagem entre Porto Alegre, capital da província, com Rio de Janeiro, capital do país. Então, em 22 de abril de 24 é que surge, a ideia, documentalmente falando, a ideia de criar uma colônia com alemães no litoral norte e basear essa colônia nesse porto de Torres. Então, 200 anos atrás, se imaginou construir um porto onde hoje fica a cidade de Torres. Esses alemães foram chegando em número. O Visconde de São Leopoldo era um cara muito culto, legou enorme contribuição à história do país, né? A faculdade de Direito, por exemplo, a ideia dele, enfim, outras tantas coisas que ele fez. Inclusive, ele é o primeiro historiador do Rio Grande do Sul, porque ele escreve Anais da província de São Pedro. Ele tem que voltar para o Rio porque é chamado para o ministério do Dom Pedro. E aí ele deixa no cargo dele, então, o Gordilho de Borbuda, que vai ser o responsável por criar a colônia. Ele organiza, então, junto a esse pessoal todo e também, por uma série de motivos, deixa o governo antes da colônia ser criada, então assume Salvador Maciel, que é quem vai, de fato, efetivar esse envio dos alemães. E em novembro, então, se reúne 421 pessoas, 237 protestantes, luteranos e calvinistas e 184 católicos. Em 1º de novembro, esse grupo deixa Porto Alegre com em direção a Torres. Esse grupo era formado parte por quem já estava na colônia e parte chegou ao Brasil. Parte do que quem estava na colônia e quem estava descontente com as terras recebidas lá e parte de um grupo de recém-chegado em Porto Alegre. Esse pessoal então parte 1º de novembro em 5 iates, 421 pessoas. De Porto Alegre, eles saem do Guaíba, Laguna dos Patos, Capivari,
eles chegam depois de 3 dias de Sim, viagem. iate, estamos falando de 80 pessoas mais ou menos em cada iate. Cada iate. Era o que se fazia. Depois, do dia 13 em diante, se segue, então, dia 4 em diante, se segue a pé, Capivari do Sul, até Tramandaí. Lembrando, gente, que não havia estrada alguma. Eram carretas de... Do mar, nem pensar. Nada. Carretas de... 101, do jeito que está hoje, já não serviria. Eles foram transportados em 20 carros de boi. Para vocês terem uma ideia, esses carros de boi, eles tinham rodas de 2 metros de altura e às vezes até de 12 a 14 parelhas de boi para puxar o que estava que tinham trazido, né, seus alimentos, roupas, enfim, o que havia. Esse pessoal então fez 2 dias de viagem, deve ter passado provavelmente por próximo daqui de Osório, na fazenda onde hoje é Tramandaí, mas hoje é onde nasceu o General Osório. Cruzam o Tramandaí, levam 5 dias para cruzar o Tramandaí. Também é importante lembrar que nessa época não havia ponte, se atravessava a val. A val é o quê? Se o rio permitisse, se estivesse baixo, se passava por água na cintura, ou então se desmontavam as carretas, os bois puxavam a mercadoria, os pertences, e o pessoal passava ou a cavalo ou em canoas. Havia colônia de pescadores naquele Havia momento. colônia de pescadores. Seus marias com fazenda. Existia um posto ali em que ficava, um posto do governo que ficava para receber, para coordenar essa passagem. Depois desses 5 dias passando essas 420 pessoas, né, de um lado para outro do rio, se seguiu viagem, então se passa mais em pelo menos 3 postos que havia na estrada. Mais ou menos essa estrada é a estrada que segue o curso da Estrada do Mar, mais próximo da praia durante um período, outra parte mais próxima às lagoas, porque para o transporte é preciso ter gado que vai junto para abater o gado, para que as pessoas possam comer, ter água potável para tomar. Então, assim, é todo um processo que a gente hoje nem imagina, né? Hoje a gente pega um carro e faz esse mesmo percurso aí em 1 hora, 1h30, né? Naquela época eles levaram 17 dias para fazer essa viagem. Então é uma outra história, por isso que a gente fala sempre que é importante de compreender esses processos, né? Esses caminhos que o litoral tem. A gente vai ter a estrada, por exemplo, a Freeway e a 101, só nos anos 60 e 70 do século XX, né? Assim, mais de 100 anos depois deles estarem aqui. Então esse caminho foi um caminho penoso, pessoas, a gente tem uma relação dessas pessoas, tem muitas crianças, em sua maioria, jovens, né, mulheres grávidas, que estão transitando por uma região que eles não conhecem, que não fala a língua deles, que é um processo de adaptação penoso, né? Tu tá num lugar que tu não conhece a língua, em muitos casos, metade deles tu não professa a religião, que é a religião oficial do Império. Então, assim, uma adaptação. O que foi prometido para eles para que viessem para essa região, hein? Que tipo de benesses teriam? Terras, patrimônio, sementes, A ideia animais? era fazer o quê? Tal qual São Leopoldo, conceder 77 hectares de terra para cada família, sementes, animais e ferramentas, isenção de impostos por 10 anos e subsídios mensais durante os 2 primeiros anos, para que esse pessoal se assentasse nessa colônia e pudesse passar a produzir com alguma garantia de sobrevivência. A ideia inicial era instalar essas pessoas próximo a Torres. Mas a região do Mampituba ela é alagadiça, como até hoje é. Logo que começaram a assentar essas pessoas, uma enchente bagunçou a região, destruiu casas. Então aí se pensou em mudar, em vez de criar um núcleo, se separar. E foi o que foi feito. Os católicos, como já tinham o padre de São Domingos, a primeira igreja, né, A 1824. igreja estava de pé já, Sim, né? ela foi inaugurada em 24. A casa número 1 ao lado Sim, e um pequeno vilarejo. bem pequeno. Os alemães ficaram, os católicos próximos da capela de Torres, por causa do padre que já havia ali, que atendia a região, e os protestantes, então, e quando eu falo protestantes, a gente inclui não só luteranos, como a gente tem hoje, mas também calvinistas,
que também é uma denominação religiosa na Alemanha, que hoje a gente não tem no Brasil uma expressão maior, mas muitos para cá vieram calvinistas. A minha família, inclusive, na Alemanha era calvinista. Aqui se reuniram em torno do pastor Karl Leopold Voges, ou Voges, como o pessoal fala aqui, né? No Vale do Três Forquilhas. Então, se eles dividem o núcleo, que era para ser no Porto, o Porto não sai, porque o Visconde de São Leopoldo volta para o Rio, os outros 2 governadores não empreendem esse projeto, se divide a colônia, e elas vão se manter, de certa forma, isoladas durante um bom período, até depois da Revolução Farroupilha, quando então começa a surgir uma estrada, que era a estrada fluvial, que era o uso das lagoas, que vai se levar mais décadas para desenvolver o que a gente depois vai ter no começo do século XX, a navegação lacustre, né, por via lagunar e também férrea pela região, né, antes do surgimento das estradas. Que também é uma história que às vezes nem quem é do litoral norte conhece. Quem passa por aqui não faz ideia que existe. Muita gente, quando a gente fala sobre isso, que o litoral tinha portos, né, entre as lagoas, não o marítimo, que era para sair em Torres, mas lagoas internas, costeiras. Como a gente fala que havia ferrovia também, e aqui em Osório a gente tem ainda o exemplar, né, de uma delas, né, que está no Museu da Via Férrea. O pessoal não conhece, não imagina que a região já teve essa questão forte econômica, né, de escoamento de produção através do uso de portos lagunares lacustre, né, e da Via Férrea. A partir desse 17 de novembro, quanto tempo demorou para que as primeiras famílias fossem definitivamente assentadas? Que lugar foi esse primeiro? E quanto tempo ficaram ali naquela região em torno, né? Provavelmente mais próximo do mar? Eles ficaram Os últimos a ocuparem seus espaços definitivos. Eles ficaram próximos da Igreja de São Domingos nos primeiros meses. Os protestantes foram enviados primeiro. A partir de junho de 27 já começam a receber os seus lotes no Vale do Três Forquilhas, onde hoje é Itati. Já começam, são 8 meses depois. Sim, É isso. Exatamente. Bem. Estavam acampados, ficaram acampados 8 Acampados meses. junto à próxima Torres. Mais de 400 pessoas. Exatamente. Então, esses 237 protestantes vão para o Vale do Três Forquilhas. Muitos dos solteiros, principalmente, abandonam a colônia, porque criar uma colônia, plantar, derrubar a mata, construir casa sozinho, né, era extremamente difícil na época. Então, assim, a gente achou que não valia a pena e deixou a região. Os católicos levaram mais tempo. Por quê? Porque eles não aceitaram as terras que receberam, e aí houve uma disputa entre eles e o governo, há um impasse. Em certo momento eles vão ser assentados próximo ao rio, eles não aceitam, se rebelam. Se rebelam mesmo, insurgência. Inclusive até trouxe um material interessante para mostrar. 2 deles são presos, né? Anton Kreutzburg, hoje Cras Borges, e Matthias Deutsch, hoje Deitz, que inclusive são meus ancestrais também, católicos. Eles se rebelam. Sua turma era subversiva, então, Rodrigo. É isso. Eles se rebelam contra o governo, não aceitam as terras, e há um impasse. Eles acabam presos, vão ser levados para o Presiganga, que era um navio cadeia que ficava nas margens do Rio Guaíba, para se acomodar um pouco. Então, depois de um tempo, eles aceitam então as terras, que são as terras que onde hoje onde hoje está o município de Dom Pedro de Alcântara, né? Então, esse grupo católico passa a ser assentado a partir de fevereiro de 1828. Então, veja só as dificuldades que as pessoas passaram, né? Ficar ali, como eu disse, mulheres, crianças, sem uma casa definida, sem um lugar para trabalhar, recebendo subsídio e auxílio do governo, que nem sempre era regular. Não havia mercado na época, não dava para buscar água ou comida no mercado, tinha que se produzir, plantar e colher para poder se consumir. Então, sim, isso foi um problema. E esse caso especial dos católicos, eles passam de novembro de 26 até fevereiro de 28 nessa situação. Então, a partir de fevereiro de 28, eles são assentados, então, entre a lagoa do Morro do Forno e do Jacaré, que dá origem hoje ao município de Dom Pedro de Alcântara, né? Antigamente se chamava Colônia São Pedro. A gente tem essa presença forte aqui na região mais costeira, ou ela está mais nessa encosta da Serra do Mar, assim? Ao longo do tempo, principalmente depois da Revolução Farroupilha, porque eles permaneceram quase isolados
durante um bom período, né? Como não havia caminhos, acesso, as lagoas ainda não eram ocupadas por embarcações, o porto marítimo não se realizou, o governo não construiu as estradas, isso foi uma queixa frequente dos administradores da colônia, né? Que se construísse uma estrada para chegar até lá. Principalmente até a Revolução Farroupilha, então, assim, ficaram isolados. Depois da Revolução Farroupilha, eles começam a se espalhar, começam a ocupar regiões próximas das colônias, né? No caso dos católicos, Morrinhos do Sul, Pirataba, regiões próximas, vão para a praia em direção a Torres também. No caso dos protestantes, se movimentam para Maquiné e outras áreas. E aí, um fator interessante, assim, que diferente de São Leopoldo e de outros núcleos coloniais, no litoral norte há essa primeira migração de 26 e não há levas posteriores. Essas 420 pessoas são o núcleo formador e por um bom tempo é a população que vai sozinha se estabelecer ali. Não vai ter levas sucessivas, como no caso de São Leopoldo, que vem 24, 25, 26, 27, 28, sucessivamente, né? E depois mais tarde também. Aqui não tem. Então isso também favoreceu essa questão da dificuldade de desenvolvimento inicial e depois do espalhamento por regiões próximas, né? Quando começa a ter esses hectares que são recebidos, começam a ser partilhados entre os filhos. Nessa época, as famílias tinham 10 até 12 filhos. Então, vai lotear e vai dividir essas terras em frações menores, dificulta. Se a gente conhece, por exemplo, o Vale de Três Forquilhas, é uma região que é ocupada pelo rio, e é uma encosta muito pedregosa. Então, assim, difícil produzir algo ali. Então, se usa muito pouco a margem do rio. Se tu tem 12 filhos para dividir isso, tu não consegue atender toda a demanda. Então, assim, começam a se espalhar para outras áreas e ocupar outras regiões a partir de um tempo, né, maior, e assim, ao longo do século XIX. O escritor Fernando Bastos narra a história de 50 anos depois, onde ainda havia uma dificuldade de comunicação, né? Aquela coisa assim, talvez da liderança, do pastor Fox, muito como a pessoa de contato e tal, mas a dificuldade do contato com os povos de língua germânica, né? O Fernando Bastos escreve no começo do século XX sobre essa colônia alemã, que é Três Forquilhas, dividida hoje em Itati e Três Forquilhas. O Bastos era prefeito, né, intendente na época de Osório. Osório também, na época, Conceição do Arroio. Ele escreve também sobre a adaptação dessa colônia, dessa ligação com quem não era alemão, né? O principal personagem da obra do Bastos é o Baiano Candim, que se julga um desertor. Eu confesso que não tenho, eu estudei, tenho um livro sobre isso também, e nunca encontrei entre os desertores o nome dele. Possivelmente ele foi desmobilizado com as tropas da Guerra do Paraguai, veio para cá, mas como ele fazia parte do partido político que perdeu a Revolução, ele é marginalizado, como acontece até hoje, né? O inimigo é sempre o errado, né? Seja de um lado ou de outro. E essa relação desse baiano, que provavelmente eram cearenses também, né? Ele e outros que se integram à comunidade alemã, há uma ligação maior. Uma coisa interessante que é falar sobre isso também, essa identidade germânica, ela se perdeu muito rapidamente, né? A língua germânica, a língua alemã, o padre Anneke, o patrono da cooperativa, por exemplo, que atua no litoral norte também, em Dom Pedro de Alcântara e Torres, quando veio a proibição da língua alemã em 42, que o governo do Vargas... 1942? Na época da Segunda Guerra Mundial, todos os estrangeiros... lideranças religiosas, e o padre era alemão de nascimento, né? Ele foi convidado, digamos assim, a se retirar da área porque ficava próximo da costa, e naquela época havia uma caça às bruxas, de que todo mundo era inimigo, todo mundo era nazista, então os padres que atuavam na costa foram levados para a parte mais do interior, né? Então o Anneken voltou para Rolante, por exemplo. E o Anneken disse que essa germanidade já havia se perdido muito, essa questão da língua. Porque no caso dos católicos, no caso dos protestantes, havia o pastor Fox, ou Voges, né? Uma liderança forte. O pastor Fox, ele tem o quê? Ele fala alemão, ele escreve em alemão, a igreja protestante mantém os seus registros na língua alemã, a língua materna, né, desses imigrantes. No caso dos católicos, o padre primeiro que atende esses alemães, é o padre Serrano, era um espanhol. Então, se muitos dos registros que ele fez, ele não...
não entendia o que esses alemães falavam. Então, eu expliquei do caso do Kreutzburg, que virou Krasborz, do Deutsch, que virou Deitz. Por que isso? Do Schlitzer, que virou Celístrio. Porque esse padre não entendia a língua. Esse e os outros, que eram de origem portuguesa, não entendiam a língua dessas pessoas. Então, assim, muito cedo houve uma miscigenação e a perda da língua como identidade. Eu até trouxe para mostrar aqui um passaporte do Matthias Deutsch, que é meu ancestral, passaporte que ele usou para chegar até o Brasil. Esse passaporte é um dos 2 que nós temos conhecimento dessas pessoas que vieram para cá no litoral norte. Os 2, casualmente, são os 2 que foram os que fizeram essa revolta, né, que se rebelaram contra o governo, o Matthias Deutsch e o Anton Kreutzburg. Então, é um exemplar, é uma reprodução, né, o original está com a família, e é Deutsch, né, em alemão, e que virou Deitz aqui, né, o D-A-I-T-X, por essa corrupção, por o fato dos padres não entenderem a língua, né. No caso dos protestantes, a língua se manteve durante um pouco mais de tempo. A língua é o traço mais importante de uma Da cultura, identidade, da identidade cultural de uma nação, né? Que legados são esses? A gente vai ter oportunidade nesses próximos encontros desmembrar muito dessa história, buscar essas raízes que estão presentes de várias formas, recuperar muito dessa raiz, poder falar muito de pertencimento, de território, de ocupação, né, de desenvolvimento social e econômico. São desafios, olhar para o turismo, para a indústria criativa como potenciais e elementos que vieram junto lá atrás já nesse sentido, desses artesãos que trazem esse legado, né? Mas assim, para que as pessoas que acompanham com a gente nesse momento, que vão acompanhar a sequência desse projeto, vamos dar um panorama daquilo que realmente são elementos que ficam, né? Que são fortes, são motrizes no desenvolvimento dessa região, ou que estão presentes na nossa vida, né? Eu adoro cuca, por exemplo, né? Mas quem não gosta de um beer, né? Uma cerveja, de um chopp, né? Um traço forte, marcante, todo mundo sabe que nasceu na Alemanha. Eu acho que existem alguns pilares, assim, que a gente pode dizer. A questão religiosa é importante, né? Eles trazem uma fé, um grupo, né? Parte do grupo traz uma fé que é diferente a que havia no Brasil. Então é uma contribuição, essa diversidade. A questão econômica, por exemplo, eles trazem a questão das lagoas. O desenvolvimento econômico do litoral norte passa pelas lagoas, e são essas famílias alemãs que desenvolvem esse projeto lagunar. A questão, para mim, que é fundamental, assim, eles chegam, como eu falei no começo, eles chegam num país onde a maioria é analfabeto. Mesmo quem tem posse, mesmo quem tem terra, mesmo quem tem dinheiro, não tem formação, não tem educação de base. E os alemães trazem essa valorização da cultura e da educação. A educação como fator de transformação. Então, assim, eu acho isso acho que talvez a maior contribuição da germanidade seja essa questão. Quantas escolas tínhamos aqui no litoral norte no período pré? Ou no Rio Grande do Sul, talvez? Na verdade, a gente não tinha escolas. Não havia escola no Rio Grande do Sul. As escolas que nós temos... Não, no Sul tinha, mas aqui no litoral norte não. As escolas que a gente tem e passa a ter em meados do século XIX em diante, são escolas... A maioria delas são escolas que são apoiadas pela comunidade. Principalmente pela Igreja Católica, né, com a ação dos jesuítas e de outros, ou então, no caso dos protestantes, a comunidade mesmo pagava que o pastor ou alguém que fosse professor que ajudasse na escola. Então, assim, é uma identidade muito ligada a uma preocupação na formação dessas pessoas, em que a própria comunidade, sem ter o apoio do Estado, faz a sua função, faz a sua parte, porque valoriza a educação como fator de transformação. Então, assim, para mim, isso é importantíssimo. Assim, quando a gente fez o material sobre o bicentenário da migração alemã, me perguntaram também qual foi a maior contribuição. E a gente lembra, sim, a cerveja, a cuca, a questão cultural, né, o Kerb, que a gente adora bastante, né, a pantinha, né, a música. Mas, para mim, assim, o que tem de valor em relação ao meio em que estavam chegando é a valorização da educação. E essa foi uma transformação. Da educação. Sempre se fundava em qualquer colônia alemã que se criava, não só aqui, mas ao longo do estado e da região sul, se erguia uma igreja
fosse católica ou fosse protestante, e se erguia ao lado de uma escola. Porque a gente teve na formação do Pa- povo gaúcho, Não só o padre Heineken, por exemplo, quando vem para cá, a ação dele inicial era fincar pé aqui para criar a primeira sede da congregação Família Sagrada Família. Ele cria a sede da sua congregação religiosa, uma escola, que está de pé até hoje, e o cooperativismo. Então, assim, o padre faz o fator todo de movimento daquilo que é econômico, social, cultural e a educação. Acho se a gente pensa na formação do povo gaúcho, né, com essa tríade do povo originário, né, do indígena, depois dos europeus, portugueses, espanhóis, em seguida os alemães, depois, 50 anos depois, os italianos, tantos outros, e a presença africana também com a sua cultura, e essa formação, essa miscigenação, quem foi determinante para que, até pouco tempo atrás, fôssemos reconhecidos como o Estado brasileiro de melhor qualidade de educação? Foi exatamente esse legado da formação de escolas por germânicos. Exatamente. A gente vai lembrar, por exemplo, Rodrigo, a questão dos jesuítas, né? Nas missões, que 400 anos. é esse ano, né? Maio. A contribuição da igreja para a formação da educação, né? E isso é importantíssimo. E quando eles são expulsos daqui, o Estado que achava que podia dar educação não deu. O Marquês de Pombal expulsa eles daqui e o Estado fica Uma Estado lacuna de 75 anos, né? sem escola, sem universidade, sem nada. Então, assim, tem que se lembrar sempre essa questão da educação. Para mim, acho que é o fator mais importante da contribuição germânica, é essa questão de olhar para a escola com carinho. De muito poucas escolas no início do século Não. XIX, 1800. Aqui no Litoral Norte, Nenhuma. nessas colônias, por exemplo, a gente vai lembrar dos dois núcleos iniciais, que a gente está falando agora dos 26, há uma escola em Dom Pedro de Alcântara e duas em Três Forquilhas. Uma que o Estado parcialmente contribuiu até certo momento e a outra que a comunidade deixou assumiu. Então, as duas, uma escola em cada comunidade, as duas financiadas pela comunidade religiosa, né, e comunidade que vivia ali. Então, assim, a precariedade, isso assim a gente tem, inclusive até a gente pode talvez anunciar já, né, que a gente está com um livro para sair, agora entre maio e junho, chama-se 1826, é a continuação do projeto 1824, uma parceria com a Secretaria de Caminhas Águas também, de levar essa história adiante, né, essa história da contribuição. Os relatórios que a gente tem dessa época são duas reclamações básicas, que não há caminhos para se transitar entre a capital e a região, e a falta de escolas. Porque essa gente queria escolas, né? Diferente do pessoal que estava aqui antes há mais tempo, que não tinha essa ligação com a cultura mais de formação, esses alemães que vieram exigiam, olha, a gente precisa de escolas, a gente tem que ter uma formação de base. Então, assim, é muito disso, dessa importância de acreditar realmente que a educação é um fator de transformação. A cultura agrícola foi outro desafio, né? Sim, por quê? Porque esse pessoal que veio para lá, de lá para cá, ele é o quê? Ele é alguém que está deixando o artesanato, está sendo deslocado da região, da área rural ou da área industrial, né, como o excedente. Ele chega aqui, ele não conhece a língua, não conhece a agricultura, o que se plantar, o que se comer, e não tem experiência em plantações maiores. Não né? conheciam banana. Não conhecia banana, conhecia abacaxi, não conhecia várias frutas, né? Vários, como plantar, em que para plantar. A cana-de-açúcar. Não, que eles vão passar a conhecer e vão transformar em vão aproveitar que já havia uma experiência aqui afro-açoriana, que é a questão da cachaça e da rapadura, para também desenvolver os dois núcleos coloniais. A principal produção do Litoral Norte vai ser a cachaça e a rapadura durante um bom tempo. Coisa. Inclusive como subsistência. A gente tem relatos que muitos passaram a rapadura e farinha. Para ver a dificuldade que era, né? A gente fala bastante, vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso em algum momento, do quão distante estavam essas populações, né? Do quão distante estavam das pessoas que tinham uma etnia diferente pela dificuldade da comunicação, pela dificuldade de transporte, mas com as conexões com a capital e com outros lugares, né?
Dá para dizer que esse foi um dos grandes problemas da imigração, desse povoamento, dessa colonização do litoral norte, a dificuldade de acesso e de comunicação? Eu tenho certeza absoluta disso. Tu acredita no isolamento dessa Não, não comunidade? acredito, eu tenho certeza. Isso baseado em estudo. Existem teorias Tem teorias, mas diversas de outros historiadores, por exemplo. alguns com doutorado, mas se eu tivesse na banca eu não teria passado. Porque basta observar a questão da região, as cartas e relatórios. Há um isolamento inicial muito forte. Claro que depois de um período pós a Revolução Farroupilha, aí sim, aí há uma maior circulação, mas inicialmente todos os relatórios provinciais, relatórios dos diretores, cartas deles falam da dificuldade de ter acesso ao mais básico e essencial, que era a comida e o trânsito entre as regiões. Então, assim, não dá para brigar com os fatos, né? Uma coisa é a gente teorizar, outra coisa é a gente, documentalmente, de época, entender esse processo. Tanto que a gente vai ter, como eu falei antes, essas estradas que a gente conhece hoje, que são vias de fácil acesso, elas passam a acontecer a partir do século XX, 40 em diante, 70. Então, assim, não dá para negar isso, inclusive factualmente, né? O Morro da Borussia é um empreendimento de um alemão. É? O Morro da Borussia é um empreendimento de um alemão. Sim, todo mundo acha que é italiano, né, aqui em Osório, mas porque Borussia é Prússia em alemão, em latim. E o Borowski, ele era um alemão, ele veio para cá com a ideia de lotear mas ele foi surpreendido com a Revolução Federalista em 93. Inclusive ele vai ser preso, né, porque Osório foi tomada pela uma força federalista, a Maragata, em que estava esse baiano Candim que eu mencionei antes, na colônia alemã. Ele ocupa a cidade, senta na cadeira do intendente, o Oliveira Brandão, e a gente vai discutir se ele incendiou a intendência ou foi incendiada pelo Oliveira Brandão, enfim, mas fato é que a Osório é tomada, ele, nessa disputa, ele acaba, inclusive, preso num episódio marcante, porque o padre da época, o Vaz Fernandes, que era maragato, ele também precisa fugir da cidade, e ele é baleado na altura da várzea do padre. Eu sempre digo, o Rio Grande do Sul inteiro passa pela várzea do padre, na Estrada do Mar, mas ninguém sabe quem era o padre. É esse padre, Vaz Fernandes, é o padre espanhol que atuava aqui na hoje catedral, né, na então Igreja Matriz, de Conceição do Arroio. Ele era partidário do Maragato, então ele tem que sair, é morto nessa disputa, nessa luta, na várzea do padre. Ali tomba e o corpo dele fica no chão, né? E um dos que auxilia a guardar é esse alemão que estava loteando a Borussia lá. E depois ela não dá certo, porque ele não consegue vender, se endivida, enfim. E aí, mais tarde, italianos e poloneses vão ocupar a região. O desenvolvimento do turismo no litoral norte, muito longe de ser como a gente reconhece ele hoje, também vem muito especialmente pela mão de dois alemães, né? Tanto lá em Torres, com aquele hotel muito à frente do seu tempo, quanto em Tramandaí, na virada do século XIX, início do século XX, né? A contribuição é imensa, né? Porque são famílias do Vale, algumas daqui, mas do Vale dos Sinos, que vêm para cá e criam os primeiros hotéis, né, para receber esses alemães que estão de visita, né, no começo do século XX, que ainda estava se iniciando em saídas às praias, né? E a gente está aqui com a nossa plateia, o Felipe Kuhnbrau, que também é um autor desse tema em específico, né? Que vão criar as duas primeiras praias, e até hoje famosas praias de Torres e Tramandaí, inicia com famílias alemãs, né, que vêm para cá para... Rodrigo, acho importante essa nossa fala tão ampla hoje para que a gente possa dar um panorama geral de tudo que nós vamos vir a discutir nos próximos meses, né? Convidando a nossa plateia e a nossa audiência para que nos acompanhem e que construam junto conosco, reconstruam essa epopeia e construam essa trajetória nesse ano lá de 1826, reportando a 2026. São muitos os desafios para nós também, poder fazer com que esse projeto seja pertencido, faça sentido para as nossas comunidades, mas que, acima de tudo, eles sejam significantes para os momentos que a gente quer, para a construção de futuro que nós queremos, né? Recuperar essa história é muito gostoso, é bom demais, é elucidativo, nos explica muita coisa, mas tanto quanto isso, ela é uma oportunidade, tal como a história preconiza, né, para que a gente conheça os futuros que teremos
tal como o nosso presidente Álvaro Link destacou aqui no início desse momento. É uma alegria poder estar contigo ao lado desse projeto, ter a capitania da nossa Sicredi Caminho das Águas, ter a participação da nossa comunidade de Osório hoje tão fortemente aqui, de outras pessoas do nosso litoral norte, também da nossa região metropolitana e do Vale dos Sinos, e um convite para que eles nos acompanhem tanto presencialmente quanto nas próximas edições desse projeto. E a gente tem um encontro marcado, né? Lá em 17 de novembro, com a oportunidade de a gente fazer um belo encontro com uma plateia ainda mais ampla e podemos discutir esses futuros. Obrigado, Rodrigo. Deixar para que tu possa fazer a tua despedida, A gente reforça o fechamento do que a gente está falando. A gente reforça o convite, né, que participe, né, a gente vai ter outros entrevistados, né, ao longo do ano, para a gente poder dar voz, né, a essas comunidades, a lideranças, né, a temáticas diferenciadas, abordar novos temas. E eu sempre digo, é uma frase que eu uso muito: entender e compreender a história da nossa cidade, da região, do nosso país, é um exercício de cidadania. Se nós não entendemos, nós não temos pertencimento, se nós não participamos da vida da comunidade, a gente não consegue mudar ou qualificar o país como a gente espera. E acho que passa por aí, conhecer a sua história e, através dela, aprender com os erros, com as dificuldades, com os acertos. Nesse processo de imigração alemã, por exemplo, a gente pode aprender muito, né, com o que deu errado, o que teve de certo, e a partir daí projetar, né, entender esse presente e projetar um futuro mais qualificado para nossas gerações seguintes. Né. Você também tem feito uma pesquisa sobre a trajetória do Padre Anakin e a constatação de que o nosso país não valoriza os seus personagens. Ele quase que vilaniza os seus personagens. Aqui foi citada a imperatriz Dona Leopoldina, uma grande mulher, e José Bonifácio, um grande homem, Visconde de São Leopoldo. Eu queria que tu abordasse um pouco esse aspecto do quanto a gente vilaniza e não homenageia, ou inclusive coloca naquele lugar, como hoje Padre Anakin é para mim, de um herói. De um herói não no sentido daquela acepção lúdica, mas um herói, uma referência, um exemplo, né, a ser seguido. Eu queria que tu abordasse um pouco essa nossa relação, né, esse pano de fundo cultural no Brasil, que não valoriza os seus personagens, diferente, por exemplo, de países que qualquer fato, qualquer história vira até produção cinematográfica, né? E nós não. A gente reescreve a história para estigmatizá-la, ridicularizá-la. A gente vê aí em grandes redes de comunicação, quando falam, por exemplo, da ocupação por parte de Portugal, Dom João VI aqui, como uma figura caricata, né? E não com a importância que ele teve. Eu queria que tu abordasse isso, a seriedade que a gente tem que levar nessa relação com o resgate da história. Eu acho que tem muito a ver com uma visão de mundo, né? A escola historiográfica brasileira ela está muito ligada à contestação e à destruição, né? E eu acho que eu radicalmente contra. O que eu disse aqui, a gente acha que a gente precisa entender a história para poder saber por que estamos aqui, por que a gente vai projetar, porque a gente pode aprender com a história. Então, assim, a gente tem a história brasileira ela é repleta de problemas, e a gente precisa entender isso e valorizar aquilo que deu certo. A gente precisa reconhecer o que deu errado e potencializar o que deu certo. O nosso problema é que a gente costuma apenas potencializar o que deu errado. E isso faz parte daquilo que foi aqui, é o desconhecimento da história do país. E nós não temos exemplos a ser seguidos. A gente tem alguns exemplos, tipo o que tu mencionou agora, o caso da Dona Leopoldina, por exemplo, do Bonifácio. E aí eles servem de símbolo de um modelo, né? A Dona Leopoldina é uma pessoa, uma intelectual, falava vários idiomas, enfim. É uma pessoa muito acima da média, mesmo para quem era da nobreza da época. Esse reconhecimento de legado e de realização, eu acho que é muito cerne disso, né? A gente tem uma tendência de chamar de vilanizar, né? Forte, concordo contigo, mas
sempre depreciar o outro que faz um belo trabalho. A gente tem aqui entre nós pessoas que fazem o dia dessa comunidade, o dia a dia da comunidade de Osório. E acho que quando a gente fala sobre isso, é exatamente de compreender os talentos e os valores que uma comunidade, um território tem e potencializá-los como membros que somos desse território também. Não é porque o outro é um pouco melhor, um pouco diferente, um pouco mais bonito que eu, que ele é menos. Não, ele é mais e ele merece ser reconhecido, inclusive em vida, que é outro problema que temos, né? Fé, trabalho, cultura, patrimônio histórico, turismo, desenvolvimento econômico, social, pertencimento, língua, gastronomia, tudo isso vai estar presente aqui nos nossos encontros. A cada momento, um lugar diferente. A gente se encontra em 22 de abril, em Capivari do Sul. Vamos falar da presença da mulher dentro desse projeto da imigração. O Rodrigo acabou de lembrar da primeira mulher que comandou o Brasil, né? A Imperatriz Leopoldina, com uma presença fundamental nesse processo da imigração, da colonização germânica aqui. E lá um encontro de mulheres que fazem a diferença no agro, né? Pessoas que trabalham o desenvolvimento econômico e social de Capivari do Sul e da nossa região. Convite ao agradecer a todo esse grupo seleto que nos acompanha essa noite, mas agradecendo sobretudo o carinho da audiência das pessoas que nos acompanham até aqui, um convite para que caminhem com a gente, que refaçam essa epopeia junto com a gente nos nossos próximos encontros. Até lá! Wenn der Mann